Olá, Eduardo Rocha do site meuprojetorestaurante.com. Eu quero começar esse vídeo aqui manifestando a minha imensa indignação, a minha imensa decepção com os nossos gestores públicos. Eu estou falando dos nossos políticos. Esses aí que você, que é dono de bar e restaurante, trabalha duro, dorme tarde, acorda cedo. Eu estou falando isso porque eu fui dono durante 9 anos e meio. Esses políticos aí que você faz isso tudo para pagar o salário deles. E eu estou generalizando, tá? Aqui nesse comentário eu estou generalizando. Talvez eximindo um pouco os prefeitos. Por quê? A gente sabe que a maioria das prefeituras, pelo menos a maioria no Brasil, a gente sabe que tem um orçamento exíguo, limitado. Ou seja, muitos deles, tá? Muitas prefeituras não têm condições, por exemplo, de disponibilizar a linha de crédito para dono de bar e restaurante, para o comércio da cidade, porque falta dinheiro realmente. Agora, os estados, os bancos estaduais e bancos estatais poderiam sim ter disponibilizado linhas de crédito para o setor de bares e restaurantes, não só para eles, mas para esses setores do comércio, para o comércio em geral. Tá? Eu estou especificando aqui bares e restaurantes porque o canal é sobre isso, mas é óbvio que o setor de comércio ia precisar de linhas de crédito. 53% do total de mão de obra empregada no setor de turismo está nos bares e restaurantes. Representa quase 3% do PIB. Isso não é pouco. Não é pouco, é uma fatia importante da economia. E, nesse sentido, há 3 meses atrás era gritante a necessidade e as terríveis causas que essa pandemia causaria em bares e restaurantes, e praticamente nada foi feito em relação a linhas de crédito. Nada. Falo isso baseado, não estou falando isso baseado no que passa em TV, não. Eu falo isso porque eu lido com clientes diariamente do setor de bares e restaurantes, eu atendo pessoas diariamente. Eu faço parte de grupos em redes sociais de donos de bares e restaurantes. E essa reclamação, essa questão da falta de linhas de crédito, esse apoio, essa reclamação é unânime entre eles. Independente do político que eles atacam ou defendem, é unânime. Não chegou, faltou. Infelizmente eu tenho que começar esse vídeo falando sobre isso. Tá? Eu não posso ignorar esse fato. Para não ser totalmente leviano, vamos dizer assim, tá? Algumas medidas tomadas pelos gestores públicos até ajudaram o setor, mas foi muito pouco. Tá? Por exemplo, a possibilidade de antecipar férias de funcionários, isso ajudou adiamento do pagamento do FGTS, mas poderia ser isenção, né? Num momento como esse, por que não isentar? Alguns bancos estaduais disponibilizaram linhas de crédito, pouquíssimos. Agora tem o Pronamp, que foi lançado recentemente, só agora, 3 meses depois. Aliás, dê uma olhada nesse programa, leia com calma, porque eu andei dando uma lida e é um bom programa. Eu espero que chegue na tal ponta que tanto eles falam, espero que chegue em vocês essa ajuda, esse programa, mas foi pouco. Isso é unanimidade, foi pouco, fizeram muito pouco. Tá? Eu não vou nem entrar aqui na questão de isolamento versus economia, versus número de mortos, versus se a doença é tão grave assim ou não é, porque vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. Eu não quero entrar nesse mérito, eu não quero politizar o assunto. Vamos fazer uma linha de raciocínio aqui que vai comprovar que essa disponibilização de linhas de crédito era extremamente necessária. Vamos supor que não houvesse o isolamento no início. Vamos supor que os governadores tivessem decretado, mesmo que eles tivessem decretado que o comércio ia funcionar normalmente, que não haveria essa necessidade desse isolamento, que as coisas, ou que o isolamento fosse vertical, como dizem, né? O que poderia acontecer? Primeiro, com essa reabertura, ou se não tivesse fechado, haveria o risco de lockdown. Isso é evidente. Esse risco, independente da sua ideologia, de quem você gosta ou não, existiria. Esse risco era iminente. Aconteceu em outros países, em algumas cidades. Então poderia ter esse decreto de lockdown. Se aumenta o número de contaminados ou de mortos, diminui o número de leitos nos hospitais, não tem muito o que fazer. Então, o risco, ninguém nega que teria esse risco. E se fosse decretado, precisaria de linha de crédito para apoiar o
os comerciantes de todo jeito, os donos de bares e restaurantes de todo jeito. Uma outra questão também, além disso, é a questão do distanciamento. Por mais que não tivessem fechado os comércios, seria exigido, as prefeituras, governos do estado exigiriam um distanciamento. O que isso acarreta? Redução do número de lugares em bares e restaurantes. Redução do número de mesas e cadeiras. Isso vai influenciar diretamente suas vendas, é óbvio. Então, de qualquer jeito, perceba que de qualquer forma, essa ajuda de linha de crédito tinha que vir. Tá? Eu estou falando isso porque esses são dados da realidade, são fatos. E aqui não tem nenhuma questão ideológica ou política em relação a isso. Isso é um dado da realidade, é preciso lidar com a realidade. Tá? Esse sentimento aí de desalento, desespero, angústia dos donos de bares, restaurantes, dos comerciantes, ele poderia ter sido minimizado sim, se as linhas de crédito tivessem chegado. Inclusive, no dia 25 de março, eu postei um vídeo falando sobre alternativas para donos de bares e restaurantes, algumas alternativas que estavam aparecendo logo no início da pandemia, para eles seguirem, para tentarem sair desse difícil cenário que obviamente iria vir, iria aparecer, se apresentar. Falei do serviço de recuperação tributária, a gente tem parceria, meu projeto restaurante tem uma parceria com uma empresa que trabalha exclusivamente com esse serviço, é especializada nesse serviço. Basicamente, trata-se de você conseguir impostos que você pagou a mais, você recuperar esses impostos que você pagou a mais. Bares e restaurantes, geralmente acontece isso com bebidas, principalmente. Então, vou até deixar o link disponível aqui para quem estiver interessado. Entra lá, tem um vídeo explicando como que funciona isso. E a gente tem uma parceria com essa empresa, que é especialista nisso. E se você tiver interesse, quiser mais informação, acesse o link que eu vou deixar aqui disponível. Eu falei de férias coletivas também, possibilidade das férias coletivas. E, obviamente, falei das linhas de crédito, que eram para os proprietários aguardarem, esses empresários aguardarem as linhas de crédito, que os estados, e o governo federal iria disponibilizar, porque era algo óbvio. Então, além do que, essas linhas de crédito oferecem juros menores do que as tradicionais dos bancos privados. Só que, infelizmente, nesse sentido eu me equivoquei. Tá? Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria afastar um pouco, abstrair um pouco sobre essa questão mais política que eu tratei até agora aqui no vídeo, apesar de que não tem muito como sair fora, e eu citei esse assunto aí das linhas de crédito até agora, porque é a política que direciona a economia. Então não tem como a gente sair muito fora, não tem como sair fora num assunto desse sem falar de política, né? A política que direciona a economia, não é o contrário, tá certo? E o que esses caras fazem aí, governadores, presidente, deputados, senadores, o que eles fazem de alguma forma afetam nossas vidas, principalmente agora, nesse momento. Então é por isso que eu quis começar o vídeo falando sobre essa questão aí das linhas de crédito, que envolve política, não tem como, tá certo? Mas vamos abstrair um pouquinho agora desse assunto. Eu queria tratar de um outro assunto aqui, isso baseado na minha experiência como dono de restaurante, que fui durante 9 anos e meio, em todo o meu estudo que eu faço para desenvolver alternativas econômicas, financeiras para a gestão de bares e restaurantes. Eu queria colocar aqui algumas alternativas, dar algumas dicas para que vocês consigam visualizar um futuro, tenham uma visão futura do seu negócio. Vocês que são os guerreiros aí, que ainda conseguiram manter os seus negócios até agora, provavelmente sozinhos, sem a ajuda de ninguém, fazendo um esforço que eu imagino imenso, e eu tenho um pouco de noção disso, porque eu passei pela crise econômica 2014, 2016, que não vai chegar nem perto do que vocês passaram, não chega perto do que vocês passaram e do que ainda poderá vir. Eu sei disso, mas é uma experiência que eu tenho dentro de uma crise econômica e vou dar algumas dicas aqui do que eu fiz. Tá? No meu caso, eu resolvi fechar o meu negócio em 2016 justamente porque eu fiz um planejamento financeiro, consegui desenvolver um planejamento financeiro e vi que realmente era o melhor negócio para mim na época. Não só por isso, eu tinha motivos pessoais também. A minha esposa seguiu uma carreira acadêmica na época e ela me ajudava no restaurante também.
e eu teria que contratar uma pessoa para substituí-la. Fora isso, o dono do imóvel não abria mão de aumentar o aluguel, né, em meio a uma crise, e outros motivos mais. Na minha opinião, eu fiz muito bem. Eu vendi a minha empresa e durante os 2 anos passaram 2 restaurantes. Eu fiquei 9 anos e meio. Em 2 anos depois que eu saí, 2 restaurantes passaram no ponto que eu alugava e os 2 fecharam. Eu desconheço os motivos, né, mas esse também foi um dos motivos que me levou a entrar nesse ramo de consultoria, assessoria e desenvolvimento de ferramentas digitais para esse ramo de negócio, porque alguma coisa boa eu sei que eu tenho nesse ramo, porque eu fiquei 9 anos e meio, saí. Durante 2 anos passaram 2 restaurantes e não prosperaram, mas é uma das coisas que me atentou para esse fato. Bom, eu acho que eu conheço um pouco, então eu queria entrar mais agora nesse assunto de tentar fornecer alternativas para vocês conseguirem visualizar principalmente o futuro financeiro do seu negócio. E existem ferramentas para isso. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, para tentar ajudá-lo a ver um futuro econômico, financeiro viável para o seu negócio, ou pelo menos conseguir enxergar o que pode acontecer futuramente com o faturamento do seu bar, do seu restaurante, de forma técnica. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui é para evitar dispensar sua energia, por exemplo, se posicionando em redes sociais ou às vezes brigando por conta de políticas que devem ser adotadas, simplesmente porque essa energia que você dispensa lá, como o próprio nome já fala, é dispensável. Você está gastando, consumindo energia com algo que não vai te trazer nada. Nada. Não adianta você defender um ou outro político, governador, presidente, porque a verdade é que eles querem voto. O que interessa para eles é voto, para todos, voto. Eles não estão muito preocupados, não. Não acho você que eles estão muito preocupados com o seu negócio, não. Tá certo? É você, seus funcionários e sua família. Praticamente sozinhos. A gente está vendo o que está acontecendo, o que aconteceu aí para trás. Esperava-se uma ajuda que não veio. Então pega essa energia que você tem aí, que às vezes você está dispensando para se chatear, né, ou para discutir em rede social. Você coloca numa mesa, numa cadeira e gaste essa energia, por exemplo, para desenvolver um planejamento financeiro, para projetar o futuro econômico da sua empresa. Claro, é legítimo, qualquer posicionamento político é legítimo, mas eu acho que isso não vai te levar a nada, vai te estressar. Muitas vezes você vai brigar por algo que não vai ajudar em nada a sua empresa. É lógico, tem que cobrar dos políticos, porque num momento como esse depende de ações dele, mas agora, o momento, depois de 3 meses, é o momento de você concentrar no seu negócio para tentar salvá-lo, aumentar as suas vendas. Então, a primeira dica é essa: planejamento financeiro e de longo prazo, tá certo? No mínimo 3 anos, é a minha sugestão. O que acontece? Dentro do planejamento financeiro, você vai ter que lançar os seus custos e a sua projeção de venda. Em relação aos custos, aí vem a segunda dica. Quando você for lançar os custos, você vai embutir nesses custos um empréstimo. Porque, a não ser aqueles que são raros os casos, que conseguem realmente guardar um valor, um dinheiro, para em momentos difíceis como esse ter um capital de giro, mas são exceções, né? A maioria vai precisar de empréstimo, não tem jeito. Então, dentro desses custos, tem que estar embutido o valor desse empréstimo que vocês vão pegar, as parcelas dos empréstimos. Então, se não chegou para você por meio de governo até agora, você vai ter que buscar aí, depois desse Pronamp, a gente espera que ele chegue logo, mas se não for o caso, você vai ter que buscar recurso em bancos privados. Então não esqueça de embutir esse custo dentro do seu negócio. Agora, sobre as vendas, isso é importante. A minha sugestão é que quando você for fazer a estimativa das vendas futuras, até o ano que vem, meados do ano que vem, não estime um aumento das suas vendas. Por quê? Primeiro, tem o risco do lockdown. Antes do meados do ano que vem, tomara que venha antes, mas a previsão de vacina em meados do ano que vem, segundo semestre do ano que vem. Então, portanto, seja o mais conservador possível. Então, quando você for fazer a projeção de suas vendas, você vai pegar da reabertura do seu negócio até meados do ano que vem,
mantendo no mínimo a mesma quantidade de pratos e bebidas que você vende. Aí, essa estimativa, cada um de vocês que conhece o mercado local, que é mais indicado para fazer, óbvio. Então, se você está conseguindo trabalhar hoje com delivery, por exemplo, e está vendendo X, né, com a abertura, a reabertura, se for o caso daí da cidade onde você está, você vai ter a reabertura, mas ainda com espaçamento entre as mesas maiores, você até pode propor um pouquinho mais, aumentar ainda o seu faturamento nesse planejamento, mas mantenha esse aumento até o segundo semestre do ano que vem. Não faça um aumento gradual antes do segundo semestre do ano que vem, porque até lá não temos vacina e temos ainda o risco de lockdown. Lembrando que pelo menos 50% dessas vendas, em relação ao que você vendia antes da pandemia, deve ser reduzido. Por quê? Justamente por conta desse espaçamento reduzido que você vai ter no seu salão, das mesas e cadeiras mais distanciadas, obviamente você vai perder lugar. Uma outra questão é que as pessoas ainda vão ter receio de aglomerar. Por mais que tenha essa abertura, no inicialmente, as pessoas até podem lotar os lugares, encherem mais, porque elas estão cansadas de ficar em casa, tudo, esse lance de isolamento. Mas depois, é bem provável que isso não corresponda à realidade. É bem provável que eles tenham que manter o distanciamento, que menos pessoas passem a sair, porque se aumentar o número de contaminados, as próprias pessoas aquelas que podem, né, vão querer ficar em casa. Então, nada de otimismo até meados do ano que vem, é a minha sugestão. Certo? A terceira dica é a seguinte: quando você for fazer esse planejamento financeiro, utilize indicadores, taxa mínima de atratividade, taxa interna de retorno, VPL, payback. Esses são indicadores que vão permitir para você tirar conclusões sobre a viabilidade financeira do seu negócio. Tá? Principalmente frente ao empréstimo que você vai pegar e os custos que você vai ter. Lembrando que boa parte deles são fixos, né? Então, esses indicadores é que vão fazer você enxergar a realidade numa projeção futura. Nós, no meu projeto Restaurante, a gente tem lá na loja de planilhas uma planilha que é justamente de planejamento financeiro, que é totalmente automatizada. Então ela ajuda você. Claro, você só tem que lançar os seus custos, a sua projeção de venda, mas ela mostra para você em 3 cenários, o otimista, o esperado e o pessimista, quais são as chances do seu negócio prosperar, usando justamente esses indicadores. Uma coisa importante é que nesse cenário que a gente está passando, quando você for fazer seu planejamento financeiro, o cenário mais importante que você deve ter foco nele é o cenário pessimista. Então, quando você fizer os lançamentos nos 3 cenários, o que interessa para você é o cenário pessimista, porque é ele que está representando melhor essa realidade, infelizmente. Então você verificou, por exemplo, que o cenário pessimista está te mostrando que o seu negócio não é viável. Então o que você vai tentar fazer? Você vai tentar montar estratégias para aumentar suas vendas e reduzir seus custos. Percebe então quanto é importante essa ferramenta de planejamento financeiro, você ter uma planilha dessa? Isso vai fazer de forma técnica você poder enxergar economicamente como o seu negócio vai se comportar ao longo do tempo, principalmente num período como esse. Pessoal, só existem 2 formas de você aumentar seu faturamento. Ou é aumentando suas vendas ou é reduzindo suas despesas. Ou as 2 coisas concomitantes. Não tem outra fórmula mágica. Então, eu vou citar aqui algumas medidas que podem ajudá-lo aí nesse desafio, né? Conseguir aumentar suas vendas, reduzir despesas nesse período. A primeira delas, a primeira citação é a seguinte: tente renegociar e expandir o prazo de pagamento das suas dívidas, parcelar isso ao longo do tempo. Infelizmente também, uma outra solução seria, não tem como sair fora disso, né? A gente sabe, mas infelizmente reduzir a jornada de trabalho dos seus colaboradores e inclusive demitir alguns. Diante dessa realidade não tem muito para onde você correr. Então, é claro, eu sei que a maioria já demitiu, já não tem mais o que fazer, mas ainda assim estude essa possibilidade de redução da jornada de trabalho.
Uma outra medida que pode ajudar é você substituir alguns ingredientes nas suas receitas para fazer com que seus pratos tenham uma margem de contribuição maior no seu negócio. Claro, isso sem perder a qualidade da comida, né? Não pode ter perda de qualidade nesse processo, mas muitas vezes você substituir ingredientes faz com que a margem de contribuição daquele prato aumente, certo? Outra coisa é procure, claro, cada restaurante tem a sua tipologia, tem as suas características próprias, mas se puder, procure servir pratos mais populares, tá? Ganhar mais na quantidade do que no preço nesse momento. E outra coisa, pratos mais populares têm maior facilidade, tem mais aceitação no delivery também. Então você também consegue aí atingir um público maior. Falando em delivery, uma questão importante, se houver reabertura, havendo a reabertura e clientes voltando a frequentar o seu estabelecimento, mesmo que de forma reduzida, não deixe de comunicá-los sobre o seu serviço de delivery. Peça para o garçom ou você mesmo, faça isso, comunique-os que você está trabalhando com serviço de delivery. Lembre que pode ser que novamente, infelizmente, tenha que ser proibida essa reabertura. Eles tenham que fechar novamente os restaurantes. Em Belo Horizonte está acontecendo isso agora. Então, aproveite esse período que você tem para avisar os clientes que você está trabalhando com delivery. Uma solução, que eu acho uma boa solução, para compensar essa redução do espaço do seu salão por conta do distanciamento que vai ser obrigatório, e aí só dá para fazer isso em cidades onde essa classe de donos de bares e restaurantes é unida. E principalmente em cidades onde existe associação de donos de bares e restaurantes. Isso precisa ser feito em conjunto, essa medida que eu vou falar aqui, tá? Buscar junto à prefeitura um aumento da área da calçada onde você possa colocar suas mesas e cadeiras. Se tem associação, peça para a associação fazer essa solicitação à prefeitura. Já que você está perdendo espaço interno, por que você não pode expandir até passar esse triste cenário aí que o Brasil tá passando por ele? Então, compensar isso com as calçadas, com o espaço das calçadas, colocando as mesas, assim você vai poder colocar as mesas mais espaçadas e ocupar um espaço maior para compensar essa perda que você está tendo. E precisa ser em conjunto. Se você for sozinho, provavelmente o vereador ou o prefeito nem vai te receber. Certo? Agora, se for mais gente, mais pessoas representando essa classe, mais votos, aí talvez vocês sejam ouvidos, porque como eu disse, é isso que interessa para eles, voto. Tá? Então fica aí essa dica também. Uma outra medida também que eu considero muito importante, se você ainda não fez, faça um plano de fidelização, programa de fidelização no seu negócio. Tá? Isso vai fazer, eu tenho um vídeo que eu falo sobre programa de fidelização, explico o que é, como que funciona um programa de fidelização. Isso vai fazer com que os seus clientes continuem comprando, mesmo se for decretado lockdown, pelo delivery. Eles vão continuar fazendo pedidos para o seu negócio, para o seu restaurante. Então, programa de fidelização, na verdade, eu julgo crucial para qualquer negócio. E por fim, pessoal, eu só queria deixar essa mensagem aqui. Todo risco ele deve ser calculado e pode ser calculado. O planejamento financeiro serve para isso. Muitos empreendedores aí às vezes estão querendo dispor de bens pessoais para poder cobrir os prejuízos do seu negócio. Isso tem que ser calculado. Você tem que saber qual a possibilidade daquilo dar errado. No meu caso, por exemplo, como eu falei no vídeo, eu preferi sair do negócio. Porque eu vi que ele não tinha, eu cheguei no ponto que eu fiquei estagnado, eu não tinha como prosperar e isso me desmotivava. Se você não vê prosperidade financeira no negócio, você não vai ter estímulo também para continuar. Cada ano, quando eu fiz planejamento financeiro, cada ano passava, o meu custo, o meu lucro ficava cada vez mais achatado. O aluguel, o proprietário não abria a mão de aumentar. O aluguel geralmente é o custo fixo mais alto do estabelecimento. Então eu acabei deixando o negócio de lado, para trabalhar com isso que eu faço hoje,
que é me dedicar ao site, meu projeto restaurante.com, consultoria, assessoria, venda de produtos digitais para donos de bares e restaurantes. Eu espero ter ajudado, contribuído. Um abraço, vou ficando por aqui e até mais.